você conhece RPG, Reeducação Postural Global. Tá aqui a pessoa que vai me explicar. Eu tenho muitas dúvidas e acredito que as pessoas em casa também. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem? Olá, tudo bem? Você vai ser a nossa modelo, né? O que é RPG? Então, como o nome já diz, é Reeducação Postural Global. Tá com a postura certa. Exatamente. Então, uma técnica de alongamento, alongamento global, porque nós vamos alongar em uma mesma sessão todos os músculos do corpo ao mesmo tempo. A técnica veio de um fisioterapeuta francês chamado Philippe Suchat. Esse fisioterapeuta francês, na verdade, ele veio de uma escola de uma outra fisioterapeuta chamada Madame Mézières e ela começou a perceber que o corpo tinha algumas ligações. Então, quando uma pessoa que tem muita cifose ou aquela corcunda assim, deitava na cama, automaticamente a cabeça dela caía. Daí ela arrumava essa cabeça. Quando ela colocava a pessoa numa boa posição, outra parte do corpo aparecia uma outra alteração. Por exemplo, os ombros enrolavam, iam para frente, em protrusão. Então ela ia lá e arrumava. E daí uma outra parte aparecendo, dava um bloqueio inspiratório, como você falou de respiração. Então a pessoa não conseguia soltar o ar profundamente. Então, a partir do momento que ele ia arrumando, ia vendo que o corpo tinha as suas relações. Então daí veio um método para alongamento de uma forma global. Vamos fazer? A Caroline está aqui, nossa modelo, para a gente entender melhor fazendo, porque falando às vezes as pessoas não entendem muito. Quem precisa de RPG? Normalmente, todas as patologias que a fisioterapia atua, o RPG pode atuar dessa forma mais global. A fisioterapia trabalha de uma forma mais segmentar, ou seja, estou com uma dor no ombro, uma dor nas costas, trata só as costas. Nós vamos tratar, a partir dessas posturas ativas de alongamento, o corpo todo. Então, praticamente todas as patologias que atuam com RPG, que atua a fisioterapia, a gente também pode atuar. Já fiz uma breve avaliação nela. E ela tem algum problema? Ela tem dores nas costas, ela me falou, e ela tem um encurtamento dessa cadeia posterior, ou seja, a cadeia de toda parte posterior do corpo. É uma grande cadeia muscular. E essa postura é uma postura que ela vai alongar toda essa cadeia postural. Tá ok? Então, ela já ficou sentada numa boa posição. Dói pra você ficar assim? Um pouco. Então, Dói um pouco pra ela. Nessa posição, o que a gente vai fazer, né? A gente vai pedir para que ela sente nesses ossos, que são os isquios, que é o jeito mais correto de sentar no dia a dia também. Tanto na postura sentada do trabalho, no sofá, quanto na nossa postura. E manter todas as curvaturas fisiológicas, ou seja, as curvaturas que são normais da nossa coluna. É isso que eu vou tentar fazer com ela. Tá ok? Tá bom. Você vai percebendo se ela tá... Exatamente, eu vou aqui posicionando. Então, eu vou colocar ela numa postura em tensão, que a gente fala. Vou fechar a cadeia muscular. Vou pedir para ela juntar os pés. Vou colocar os braços aqui para trás. Ela vai crescer com esses braços lá para baixo. E a todo momento eu vou ajudar ela a manter esse autocrescimento da coluna. Ela vai inspirar, nós vamos enfatizar a expiração. Então, você vai tentar tirar todo o ar dos pulmões, tentando crescer e sem perder a coluna, sem perder. Então, um treinamento para que no dia a dia a gente também consiga se manter na postura ereta. Quanto tempo é a sessão de RPG? A sessão é de 50 minutos a 1 hora. Porém, nessa postura a gente fica no máximo 10 minutos. E vai evoluindo gradativamente de pessoa para pessoa. Tá okay? E quanto tempo demora para a pessoa se curar? A gente acaba pedindo um tempo de 2 a 3 meses de tratamento, que é um tempo meio que ideal para não só o corpo ganhar essa flexibilidade, mas também o cérebro entender aquela nova postura. É uma aprendizagem motora. O corpo precisa aprender tanto a se manter naquela postura mais ereta, quanto a musculatura ganhar esse comprimento, que é ela que vai fazendo com que a gente fique nessa posição mais inadequada. Qual a relação do RPG com Pilates, por exemplo, que faz esses movimentos de esticar a gente? Sim, o Pilates é uma técnica que ela é ativa. Então, por exemplo, você vai trabalhar com a técnica é principalmente o fortalecimento chamado da caixa de força, a tradução ao pé da letra. O que é a caixa de força? É aqui? Seria isso, o abdômen seria, na verdade o nome é powerhouse, mas seria caixa de força na tradução aqui para o nosso país.
esse fortalecimento desse abdômen também ajudaria a manutenção da postura. Porém, no Pilates, são movimentos dinâmicos. Vai e volta, e nesse período tem um alongamento também. A postura do RPG, ela é estática, ela é o tempo todo crescendo, mantendo... Essa é uma postura. Me dá outra postura. Qual? Tem outra? Tem, mas assim, deixa eu só falar, porque nessa postura a gente iria evoluindo. Tá bom, então vamos lá. A gente iria esticando as pernas, para quê? Para que cada vez mais ela... Vamos puxar um pouquinho a ponta do pé para você, pode dobrar um pouquinho o joelho. Isso. A pessoa pode fazer em casa, com um vídeo, assim? Olha, no meu site foi um objetivo que eu acabei fazendo. Vai ter um site depois... Depois a gente fala. Ó, tá aí na tela o site. Isso. Foi o meu objetivo. Eu acabava percebendo que o paciente ele precisava de alguns alongamentos em casa. Claro que acaba sendo um pouco limitado, porque precisa de uma avaliação para saber qual seria a postura mais correta, mas a continuação do movimento pode ser em casa. Exatamente. A gente chama isso de autopostura, ela faz também 1, 2 vezes durante a semana para ir ganhando mais essa melhora. Quer que eu te mostre outra postura? Não, ela não vai... É assim? Ela continuaria aqui, só que mais que isso, se você olhar, a coluna dela ela não consegue manter a lordose fisiológica, que é o normal a gente ter uma curvinha. Se eu evoluir um pouco mais, estica a perna, o que acontece? Ela acaba perdendo aqui a coluna, se fosando. Ela acaba fazendo uma curva inadequada e daí isso pode ser ruim depois, pode gerar dor durante o dia depois. Então a gente vai até o limite que ela consegue se manter na postura. É porque parece algo tão lento, mas é eficaz mesmo? É eficaz. A nossa equipe, se quer descansar um pouquinho para não... pode dobrar os joelhos. Na verdade, é eficaz a nossa equipe, como a gente já ministra curso desde 2000, junto com o Sindicato da Fisioterapia, nossa equipe já pesquisa a eficácia do método. O método vem desde 80, aproximadamente, mas a fisioterapia hoje ela tem criando mais força, tendo mais estudos, para que a gente evidencie essa melhora que a gente vê durante o consultório. Então, ela é lenta, porém ela é eficaz. A gente tem tantas pesquisas agora na nossa equipe com gestantes, com dor lombar, com problema... O que mais tem? A pesquisa que a gente realizou foi isso. Dor lombar com gestante, problemas na ATM, na articulação temporomandibular. Sei, a pessoa aqui... Pessoa range, chama disfunção temporomandibular, né? Que é essa região, a pessoa range ou tem um apertamento dos dentes. Esse estudo foi bem interessante, foi realizado aqui na USP. Um grupo de pacientes fez só o RPG, ou seja, não mexeu em nenhuma região da boca, e o outro grupo foram só exercícios que mexeram na boca. E os dois tiveram bons resultados. Um trabalhando somente essas cadeias musculares e o outro trabalhando efetivamente o local. Né? Então, é interessante, a gente precisa de pesquisas para comprovar aquele bom resultado que a gente vê no consultório. Qual a segunda posição para ela? Vou pedir para ela descer. Então, acho que você pode vir desse lado de cá. Então, vou só tirar isso aqui daqui. Você vai colocar os seus pés numa posição de um V assim. Isso. Vai dobrar um pouquinho os joelhos. E vai levando as mãos aqui na frente. Isso, devagarinho. E aqui, da mesma maneira, essa posição a gente chama de em pé para frente ou bailarina, porque simula a posição das bailarinas francesas lá. E a ideia também é manter toda a curvatura, você vai aumentar um pouquinho a curvatura aqui da lombar, crescer, você vai empurrar um pouco a minha mão, aqui para cima, aqui contra a minha mão. O RPG a gente faz uma pequena contração da musculatura durante o alongamento. Então, o músculo está esticando e, ao mesmo tempo, ele faz uma força para que ele ganhe. Então, como na academia a gente quer ganhar um pouco de músculo, aqui a gente também quer ganhar músculo, mas de forma contínua. A gente chama isso de sarcômeros em série. São a fibra muscular, mas uma na frente da outra para ganhar o comprimento muscular. Na academia a gente ganha volume, né? É uma ao lado da outra. Que idade que é mais recomendado a pessoa procurar em RPG? E se a pessoa faz esporte, é melhor, claro, né? Ela provavelmente não vai precisar. Sim. Quer que ela descanse um pouquinho ou pode manter? Não, pode descansar. Descansar, porque é uma postura que acaba cansando e a gente tem que ficar o tempo todo em cuidado.
Então, ela, na verdade, a idade, essa idade a gente atende de 7 a 8 anos até a terceira idade, ou a melhor idade, idosos. Eu pensei que eram os mais velhos. Então, a gente também já fez tratamento, a gente já fez pesquisa com idosos e tiveram um ótimo resultado na dor, na melhora do equilíbrio, na melhora do apoio plantar. Mas os adolescentes, muitas vezes, eles têm problema da escoliose, que, na verdade, nada mais é do que o desvio lateral da coluna mais uma rotação. Então, é como se a gente fosse imaginar uma escada caracol. Ela, se você olhar só de frente, ela está desviada, mas ela tem também uma rotação da coluna. Então, essas escolioses, a gente precisa, na verdade, tratar enquanto elas estão em fase de crescimento. E isso causa dor na pessoa? Olha, ela pode ter dor, mas ela é uma doença mais silenciosa. Esse que é o grande problema dela. Nós estamos fazendo uma pesquisa na USP, um grupo de pesquisadores, que a gente está vendo a prevalência da escoliose nos adolescentes. Porque no Brasil não se sabe quanto que tem, qual é o número dessas pessoas. Tá? A gente vê adolescente assim, né? Exatamente. Mas dá uma raiva. E, na verdade, essa má postura também acontece porque o que acontece? O osso vai crescendo, mas a musculatura ela ainda não acompanha. Então, a musculatura está encurtada e o osso está crescendo. Muitas vezes isso no estirão de crescimento aparece. Então, a gente precisa alongar essa musculatura e ensinar a postura correta para que ela melhore. Voltando no assunto que você me perguntou dos atletas, na Copa do Mundo, mostrou-se que a seleção brasileira e outras seleções do mundo, eles faziam RPG semanalmente, para melhora da performance, para melhora, de fato, da performance atlética deles mesmos, para evitar lesões, né? Para diminuir a compressão articular nos discos. E quanto custa uma sessão de RPG? Isso varia muito, de acordo com a cidade, de acordo com a região. Então, se você está aqui numa região um pouco mais cara de São Paulo, é um preço. Não, mas me fala mais ou menos. Olha, uma média R$100. Então, pode ser um pouco para mais, um pouco para menos, vai depender da região que E a pessoa tem que fazer quantas vezes por semana? Uma vez por semana, durante 2 a 3 meses. Ele acaba não sendo um tratamento muito caro, porque ele tem um determinado tempo de tratamento. Para a população é caro, né? Mas é um tratamento diferenciado, né? Isso é um grande problema também, porque ele acaba tendo que ser individual, né? Mas funciona, isso que é bom. É isso, a gente está na busca... muita gente, eu conheço muita gente que fez RPG e que se curou, funcionou. Sim. Bom, então, Rodrigo, muito obrigada pelas suas explicações. Para quem quiser entrar no site ou na nossa fanpage do curso de fisioterapia da PUC São Paulo, para a população a gente também vai ter um evento social, agora no dia 1º de outubro. Então, quem quiser participar, vai ter vários simpósios, parte da fisioterapia, a gente vai estar... Aonde vai ser isso? Vai ser no campus de Perdizes da PUC São Paulo. E na sua página tem informação? Tem informação e na página da PUC São Paulo também. Tá bom? No curso de fisioterapia PUC São Paulo na fanpage do Facebook. Tá certo. Muito obrigada, Caroline. Muito obrigada, viu, por ter vindo.